irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando no segundo domingo de agosto a vocação à vida matrimonial, a família. A imagem que o Evangelho nos dá hoje é muito precisa. A barca que a igreja aplicou na tradição à leitura deste Evangelho, que significa a igreja, podemos também aplicá-la de forma muito concreta à família. A família como uma barca que veleja sobre este mundo. Este mundo que por vezes, como imagem do mar, é calmo, mas às vezes é muito agitado. E lança sobre esta barca ondas impetuosas que atentam contra a barca para afundá-la. A família, sendo a imagem desta barca, é algo muito sólido. A família é uma realidade querida por Deus. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher foram criados como esta imagem da Santíssima Trindade, uma imagem de comunhão, de relação. Adão e Eva, nossos primeiros pais, biologicamente completamente diferentes. Interiormente completamente diferentes. Mas unidos se completam, se tornando um só. O casamento, o matrimônio é uma realidade tão querida por Deus que a Bíblia está construída entre dois casamentos. A Sagrada Escritura começa com Gênesis, narrando a criação de Adão e Eva e a união deles. Jesus inicia sua vida pública em um casamento e o Apocalipse termina com a igreja, a esposa, dizendo ao seu esposo: vem, Senhor Jesus. Desta maneira, o matrimônio é uma imagem visível e real, um sinal para o mundo da união de Deus com o seu povo. A igreja sendo a esposa de Cristo e Cristo, aquele que é o esposo da igreja. A família, desta maneira, é uma instituição divina, natural, anterior a nós. Não somos nós que decidimos o que é família. Não é o Congresso, não é o Senado, não é um rei, não é um presidente, não é um imperador, não é o Papa que diz o que é uma família. Quem diz o que é uma família é Deus. Ela é anterior a nós. Nós podemos achar o que quisermos, mas a família, feita por Deus à sua imagem e semelhança, é e sempre será a união de um homem e de uma mulher. Deus elevou esta união natural que já existia e que Deus não desfez mesmo o pecado original, não aboliu nenhuma bênção, nem após o dilúvio, da união do homem e da mulher. Deus pegou esta união em nosso Senhor Jesus Cristo, a união natural, e elevou a uma dignidade infinita de sacramento. O homem e a mulher são para o mundo a imagem visível e devem ser da união de Cristo e da igreja. E o que Deus espera então de um homem e de uma mulher, da união matrimonial dos dois? O catecismo da igreja nos diz de forma muito clara que o matrimônio e a família estão ordenados para o bem dos esposos e para a procriação e educação dos filhos. Por que um homem e uma mulher se casam? Para o seu bem, para o bem dos dois. Deus, no dia do matrimônio e do sacramento, dá ao casal graças específicas para viver esta união. Deus vai habitar no meio deles, para o bem deles, para que os dois sejam um só, e para que estes dois tenham filhos e os eduquem na fé. Este é o sentido primeiro do matrimônio. Que o casal se una pelo seu bem e tenham filhos e os ensine na fé cristã. Este é o objetivo do matrimônio, não há outro, meus irmãos. Não há outro. O homem, dentro de casa,
é a imagem de Cristo, cabeça, aquele que governa, aquele que é a lei, aquele que dá a vida pela sua família e pela sua esposa. O homem deve ser esta imagem dentro do lar. Uma imagem de segurança, aquele que ameniza as emoções, aquele que é o Senhor do lar. Mas a autoridade do homem provém da autoridade de Cristo. Nenhuma mãe, nenhuma esposa e nenhum filho vão estar debaixo de uma autoridade de um pai e de um esposo que não está debaixo da autoridade de Cristo. O homem só se compreende dentro do lar enquanto cabeça quando a cabeça é Cristo. Quando dentro de casa ele é a imagem do Cristo. E a esposa é a imagem da igreja. Aquela que recebe tudo, aquela que é amada, aquela que também dá a vida, mas é aquela que cuida, aquela que aconchega, aquela que organiza, aquela que traduz o amor do esposo. A mulher dentro do lar é essa imagem dócil, daquela que é a senhora do lar, a dona do lar, a dona, com toda a expressão possível, de casa. Ela é a senhora da casa. E os dois, unidos, se complementam e se unem mutuamente para juntos, se amando, educarem os seus filhos na fé neste lar cristão, que é a primeira igreja doméstica. Onde os filhos vão receber os valores, vão receber a fé e vão aprender a viver em sociedade, primeiro dentro de casa. É isso que a igreja nos ensina. Dito isto, o que nós vemos hoje é completamente o inverso. A figura masculina é atacada de forma veraz. Os homens cada dia mais estão se tornando femininos. Os homens estão se tornando, usando uma linguagem chula, frouxos. Os homens estão perdendo a hombreidade, a capacidade de defender, de dar a vida, de sofrer, de se entregar, de dizer o que é e o que não é, de ser a palavra de autoridade dentro de casa, a lei. O mundo tem minado a imagem masculina, fazendo, muitas vezes dentro de casa, ter duas mulheres, uma com barba e uma sem. E isto é prejudicial à vida da família. Por quê? Porque é preciso ter a imagem paterna como ela é, como ela deve ser. Depois, a imagem feminina, que está sendo masculinizada. As mulheres, como diz Chesterton, um grande pensador cristão católico inglês, disse: as mulheres trocaram as lareiras de suas casas por um escritório frio, gélido. Porque hoje a mulher tem que competir com o homem. Ela tem que ser mais que o homem. Ela tem que ganhar mais que o homem. Ela tem que ser livre. Livre? Dona? Senhora? Em um escritório? Em uma multinacional? Onde você entra, tem que bater ponto. Não quero obedecer ao meu marido, mas vai obedecer a um patrão, um outro homem. O feminismo enganou as mulheres ao ponto de tirarem elas de dentro de casa para competir com os homens, ganhar mais. E os seus filhos ficaram na mão de outras mulheres. Porque quando uma mulher sai de casa e não cuida do seu lar, outra mulher está lá, faxinando, limpando, cozinhando, cuidando dos seus filhos. Não é um homem, é uma outra mulher. Por isso, quando nós devemos trabalhar, sustentar o lar, devemos, não tem nenhum problema, homem e mulher trabalhar. A questão não é esta. A questão é quando o trabalho e o dinheiro são mais importantes do que o meu lar, os meus filhos e a educação deles. Aí está completamente errado. Porque o trabalho, o dinheiro, não de casa. Um dia, quando o tempo passar, o dinheiro que você conseguiu não vai comprar a ausência da infância e da adolescência do seu filho.
Eu conheci um pai ano passado que disse: padre, eu estou deixando um emprego, vou ganhar menos, mas vou ficar em casa. Eu disse: parabéns para o senhor entendeu que o dinheiro não é tudo, que o trabalho não é tudo, e que a educação dos seus filhos é do senhor e da sua esposa, e de mais ninguém. Cuidado porque o materialismo ronda aos nossos lares, ao ponto das mulheres e dos homens egoisticamente dizer assim: não, nós não teremos filhos, porque nós queremos viajar, queremos conhecer o mundo, queremos andar por aí. Criança dá trabalho, filho dá trabalho, não queremos isso. Nós queremos viver só nós dois. Isso não é matrimônio, isso tem um nome, eu vou dizer bem claramente, isso se chama egoísmo. Isso não é amor, nem aqui nem na China, porque amor é doação, é entrega, é se doar pelo outro, é se entregar. E os casais não querem ter filhos, ou se tem filhos, é 1, 2 no máximo. Quando tem 3, o pessoal na igreja olha assim. Quando tem 5, então, a pessoa é louca. Quando tem 8, ela tem que ser internada. A minha avó, se vivesse hoje que teve 12, ela seria presa. O meu pai é o 8º filho. Se a minha avó tivesse essa mentalidade materialista de ter filho, contabilizando, o meu filho vale aquilo que eu posso dar para ele, e não a vida do meu filho, enquanto criatura de Deus, enquanto herdeiro do céu, enquanto não importa o que eu tenho que dar para ele, o que importa é que ele é um ser humano, tem alma, vai para o céu, eu quero que o meu filho tenha Deus, eu quero ajudar a Deus na obra da criação. Se eu não tenho essa compreensão, então o filho é um peso. Se a minha avó tivesse essa mentalidade, eu não estaria aqui. Você não teria um padre hoje. Com esta mentalidade atual que nós temos, vocês não teriam um padre. Se a minha avó tivesse entrado nessa. Por isso, meus irmãos, o meu egoísmo pode ter uma consequência muito grande. Eu dizer não à vida. Eu decido quando eu vou ter filho e quando eu não vou ter, sem um motivo grave. Eu posso estar impedindo um padre de nascer, um papa, um cientista, um médico, mas não importa. O que importa é que eu estou impedindo de uma alma vir ao mundo, ser santa e contemplar a Deus. Por isso, no dia do matrimônio, o padre pergunta: estão dispostos a receber o filho que Deus lhes confiar, não os que vocês escolherem? E vocês disseram: sim, estamos. E aí hoje, o problema da previdência, né? O que vamos fazer com a previdência? Claro, não se tem crianças, não se tem filhos. O que nós vamos fazer? Porque eu sinto muito, não vão ser os cachorros e gatos que vão pagar a previdência. Pais e mães de pet. Eu tenho cachorro. O problema não é ter cachorro. O problema é o cachorro tomar o lugar de um filho. Isso deveria ser vergonhoso. Chamar alguém de pai de pet, mãe de pet, isso deveria ser vergonhoso. Esse termo, pai e mãe, é muito pesado para usar para um animal de estimação. Que, repito, é um animal de estimação, que não tem alma, imortal como a nossa, não vai para o céu e quando morre, acaba. Os animais têm o nosso carinho, nosso respeito, nosso cuidado, mas são animais, cada um no seu lugar. Por quê? Porque é mais fácil ter cachorro, é mais fácil ter gato, não é? Não precisa educar, não precisa ensinar a falar, a andar, não precisa ensinar a fé, não precisa ensinar valores. É mais fácil ter isto do que ter filhos. Hoje o mundo vive para si. Pense em si, em você, nos seus prazeres, nos seus bens, na sua vida. E quanto mais nós nos voltamos para nós, mais triste nós vamos ficando. Um casal que não se abre à vida, um casal que não se abre a Deus, será um casal infeliz. Porque o seu casamento só tem sentido nos filhos, no outro, na abertura ao outro, em estar aberto ao outro. Aí é que tem sentido. Por isso, meus irmãos, nós somos convidados hoje a olhar para a família e ver essas avalanches que assolam ela e que querem derrubar esse barco, olhando para Jesus. Jesus caminha sobre a água. Ele está dizendo para nós: não tenham medo, sou eu.
Podem vir, sou eu. Nós conseguiremos andar sobre essas águas do mundo quando nós olharmos para Jesus. Quando os casais que estão aqui, que ainda não casaram na igreja, procurem se casar na igreja. A igreja não cobra R$1.000, como estão dizendo por aí, para casar na igreja. Não precisa ter festa para casar na igreja. Para casar na igreja precisa do padre, você, seu esposo, seu futuro esposo e 2 testemunhas. 5 pessoas, você vem aqui, em 20 minutos você está casado. Mas o mundo, ele quer glamour, ele quer festa, ele quer dinheiro, mas não quer o sacramento. Os casais que estão em segunda união, que se separaram, separação não é pecado. Mas quando se junta com o outro depois do casamento mas estar separado não é pecado. Agora, quem está numa segunda união, procure o padre. Padre, eu quero resolver a minha situação. Como eu posso fazer com o meu primeiro casamento? Vamos ver o que nós podemos fazer. Tudo na igreja tem jeito, gente. O que não tem jeito é ficar nessa situação. Juntado ou em segunda união. Nós precisamos dar andamento nas coisas. Ir ao encontro do sacramento, buscar a bênção de Deus, buscar ser uma família de verdade, para dar valores aos filhos, ensinar o caminho do céu, o caminho de Deus. Isso é uma família. O resto a gente corre atrás. Mas a bênção de Deus e o sacramento, nós precisamos ter. Buscar os meios salvíficos que a família precisa. Por isso hoje, com a igreja tão cheia de casais de tantas idades, idosos, jovens, adultos, nós hoje temos aqui o rosto da igreja. O rosto da igreja. Vocês são o presente, o futuro da igreja. E a igreja precisa da família. E a igreja defenderá até o fim a família. Por quê? Porque a família é o berço de tudo. De uma civilização, da igreja, de uma sociedade, de tudo. O padre, o bispo, o papa, todos vieram de uma família. Nós precisamos de famílias santas, católicas, que ensinem seus valores, que amem a Deus, que tenham filhos, que não tenham medo de se abrir a vida e trazer a esse mundo as crianças que Deus quer trazer a este mundo, e se doar e se entregar, e sermos homens de verdade, mulheres de verdade, assumirmos a nossa masculinidade, feminilidade, e não termos vergonha disso, e nos entregarmos à nossa vocação matrimonial. Por isso, que a voz de Cristo hoje possa ecoar dentro de nós. Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo de assumir a vocação matrimonial na sua integralidade, total, e não nos deixar abalar pelas ondas tempestuosas deste mundo. Que Nossa Senhora nos ajude, e São José, porque Jesus também quis ter uma família. Que São José possa inspirar os homens, Nossa Senhora as mulheres, a terem uma família e um lar santo dentro de casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.